Hoje eu tenho o prazer em receber aqui a doutora Daniele Souza, advogada criminalista, especialista em linguagem não verbal, inclusive mestre em linguagem não verbal, especialista em direito penal, ciências criminais, perícias criminais, ciências forenses de direito penal econômico, compliance, cybercrimes, ciência política, direito civil e processo civil. Mas é muita especialização, hein? Haja pós-graduação, haja mestrado nisso tudo, hein, doutora? Prazer enorme recebê-la aqui para hoje conversarmos sobre a hipnose forense. Antes do curso, eu acreditava que não seria um curso tão aprofundado, não haveria possibilidade, pelo fator tempo, de haver tanto conteúdo, de haver tanto material a ser aplicado, tanta matéria a ser aplicada. E o que me surpreendi que foi no curso de imersão de 8 dias, foi possível realizar muito. Tudo que foi proposto na propaganda do curso foi entregue e foi entregue além mais. E além disso, eu acabei recebendo uma terapia no final do curso, quando é a prática com os alunos, que aí a gente faz uma troca. E foi realmente muito bem feito, foi muito bem trabalhado. E eu estou muito satisfeito. Então, doutora, o que a senhora gostaria aí que eu pudesse apresentar aí para as pessoas do meu canal e do seu canal sobre hipnose forense? Boa noite, doutor Eduardo. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui no seu canal. Admiro muito o seu trabalho. E, bom, vamos falar sobre hipnose forense. Gostaria que o senhor, doutor, explicasse para o nosso público o que é hipnose e o que é hipnose forense. Perfeito, vamos lá. Pode falar? E qual a importância da hipnose no desvendamento das investigações criminais? Perfeito, Qual vamos lá. O papel que ela exerce? Perfeito, vamos lá. Bom, primeiro, então, como você até me chamou de doutor aqui, eu não me apresentei para quem está no seu canal, que não me conhece. Meu nome é Eduardo Maia, sou doutor em hipnose clínica, formado pela Espanha, master em hipnose clínica, certificado pela Espanha, sou hipnoterapeuta certificado NGA, National Guild of Hypnotists dos Estados Unidos, com critérios extremamente rígidos de seleção. Sou hipnoterapeuta certificado Atlântico da Alemanha e mais diversas outras certificações internacionais. Então, agora, respondendo a sua pergunta, a hipnose nada mais é do que um método de conexão ao subconsciente, para que assim a gente consiga ou trazer memórias que foram reprimidas pelo tempo, que foram esquecidas pelo tempo, ou que de repente foram apagadas por um transtorno de estresse pós-traumático. É muito comum surgir na clínica exatamente isso, né? As memórias reprimidas. E além disso, também para a gente colocar uma nova programação nas pessoas que precisam dessa nova programação dentro da sua mente. O que acontece é que o consciente, o racional por si só, não é suficiente para realmente conseguir conduzir o subconsciente. Por exemplo, ninguém escolhe racionalmente: ah, agora eu vou ficar feliz. Ah, agora eu vou ficar corajoso. Não, não é assim. É necessário todo um trabalho para as pessoas que têm depressão, que têm ansiedade, que têm psicopatologias de maneira geral, para que a gente consiga reprogramar a mente delas. E é aí que a hipnose entra, e de uma forma realmente maravilhosa, porque é um método de conexão direto ao subconsciente, que é onde estão gravadas as emoções, que estão gravadas as memórias reprimidas. Um estudante que vai fazer uma prova, que ele não consegue se recordar muito bem, vamos dizer, de uma fórmula de matemática. Ele fecha os olhos, ele coloca a mão na cabeça, ele se concentra e pá, a fórmula vem. Por que isso acontece? Ele entrou num processo de transe ali, ainda assim, muito leve, muito light, mas que já foi suficiente para trazer aquela memória que havia sido esquecida no exemplo da fórmula de matemática.
é um transe muito leve. E o ser humano entra em transe sem perceber por diversas vezes ao longo do dia. Então eu vou dar alguns exemplos aqui. Quando a gente está vendo um filme muito bom, aquele filme de 3 horas e meia, a gente não percebe o tempo passar. Parece que passou 1 hora, mas na verdade passaram 3 horas e meia. O que aconteceu? Houve um processo de transe hipnótico não percebido, caracterizado pela fixação do olhar, pelo pensamento seletivo, caracterizado pela distorção temporal, além de diversos outros sintomas. Muitas pessoas acham que o transe é como se fosse tomar um alucinógeno, a pessoa vai fugir do mundo, vai ficar inconsciente. Não. Durante o processo de transe, a pessoa está consciente, ela fala, ela ouve, se ela tiver coceira, ela se coça. Então, esse é o processo de transe hipnótico. Bom, e você fez uma pergunta em relação ao transe e você fez algumas outras que agora eu não me recordo. Foram 3 perguntas seguidas. Sim. Eu pedi para o doutor explicar para o nosso público o que é hipnose e o que é a hipnose forense. Perfeito. A hipnose é exatamente isso, é esse processo de conexão ao subconsciente. Seja para trazer memórias reprimidas, seja para reprogramar o subconsciente do jeito que o paciente deseja. Quando a gente fala de hipnose forense, eu vou até colocar um slide de aula agora aqui na tela para você. Forense é um termo relativo aos tribunais ou ao direito. Na maior parte das vezes, o termo é de imediato relacionado com o desvendamento de crimes. Contudo, existem outras aplicações do termo, como se verifica na expressão expediente forense, que designa o horário de funcionamento dos tribunais. A hipnose forense é uma modalidade que busca desvendar crimes. A regressão, nesse caso que a gente está falando, pelo amor de Deus, gente, não é regressão de vidas passadas. Essa regressão aqui é uma regressão na vida atual, que a gente vai pegar o sujeito que está entrando em transe e vai levá-lo ao momento do crime, tá? Para que ele consiga se lembrar mais facilmente, por exemplo, de detalhes esquecidos, ou ainda permitir que o hipnotizado entre em algum tipo de contradição. Bom, o que acontece? O transtorno de estresse pós-traumático que a pessoa pode sofrer ao presenciar um crime, um assassinato bárbaro, vai levar o quê? A amnésia. Isso é muito comum. É muito comum aparecer em clínica pessoas com amnésia mesmo, tá? E essa amnésia é provocada pelo transtorno de estresse pós-traumático. Inclusive, vou sugerir um vídeo que está aparecendo agora aqui em cima, que mostra o tratamento de soldados no pós-guerra vítimas de transtorno de estresse pós-traumático. É um documentário maravilhoso que recomendo a todos aí que assistam, realmente incrível. Um filme de 1946, quer dizer, já muitos anos atrás, né, muitas décadas atrás, que continua super moderno na questão do tratamento com hipnose dentro do conceito aí da hipnose regressiva. Bom, então esse é um dos processos. A pessoa muitas vezes ela tem amnésia, ela não consegue se recordar muito bem do rosto, no caso do assassino, do assaltante, do ofensor, né, como a gente chama dentro da hipnose. E aí ela, entrando em processo de hipnose, ela consegue ver tudo muito mais facilmente, ela pode até mesmo reviver aquele momento do crime, só que dessa vez de uma forma extremamente segura. Afinal de contas, ela está num processo de clínica, não junto do crime, né? Não ela. Então, assim, a gente leva a pessoa de volta à cena do crime. Essa é uma das formas da gente resolver através da hipnose forense. A outra forma são pessoas que não entendem de hipnose começarem a cair em contradição. Então, quando você tem um especialista em hipnose que está fazendo ali todo o trabalho investigativo, ele vai perceber que a pessoa está entrando em contradição em relação, por exemplo, aos conceitos do que é hipnose, se a pessoa está apagada, se ela se lembra, enfim, isso tudo. E isso muitas vezes aí muda o rumo de investigações, permitindo realmente com que os reais criminosos sejam presos. No Brasil, se destacou muito a Delegacia de Curitiba, que foi comandada a sessão de hipnose forense pelo saudoso psiquiatra aí, Dr. Rui Sampaio, o querido que morreu aí há poucos anos atrás,
que infelizmente não está mais entre nós, e enfim, sem dúvida alguma, é uma falta muito grande que ele faz à comunidade científica, além, é claro, dos seus familiares, dos seus amigos, né? E em resumo, esse é o processo de hipnose forense. Eu, hoje, apesar de ser doutor em hipnose clínica, eu não trabalho com hipnose forense. Quem trabalha com hipnose forense são os meus ex-alunos, que saem formados para poder exercer essa atividade. E existem algumas perguntas comuns que me são feitas em relação à hipnose forense. Olha, Eduardo, eu fazendo o seu curso, eu posso trabalhar com hipnose forense? Não, é apenas um pré-requisito. O outro pré-requisito é a pessoa ser concursada, né, a pessoa trabalhar numa delegacia, né, enfim, ter toda uma formação aí que é necessária para trabalhar realmente com hipnose forense. Porém, existem algumas coisas que acontecem em clínica, que até para eu estou falando demais aqui, vou repassar também a palavra da doutora, em relação à hipnose forense, que a gente fica muitas vezes de mãos atadas. A gente sabe quem matou, a gente sabe aonde está o corpo, mas a gente fica de mãos atadas no sentido de não poder fazer nada. Então eu vou citar um exemplo aqui de um caso recente que foi solucionado, mas infelizmente a solução não foi aceita. O que aconteceu? Um médico que foi aluno meu foi tratar um paciente com uma psicopatologia. Eu não me recordo agora qual era a psicopatologia, não sei se era transtorno de ansiedade, se era toque, eu não me recordo mais. E aí, esse médico passou logo em seguida no WhatsApp para mim e falou: porra, Eduardo, você não faz ideia do que aconteceu. Camarada em transe acabou de confessar que ele assassinou a própria irmã para ficar com a herança completa, e ele falou aonde está o corpo, que eu perguntei para ele, e depois disso eu dei amnésia, porque quem mata um mata dois, né? Então ele deu amnésia para o sujeito em transe para que o sujeito não se lembrasse. E aí ele falou: pô, agora o que eu faço? Eu falei: pô, agora você vai ter que procurar um investigador, né, que está cuidando aí do processo, né? Ele procurou um investigador, contou o caso para o investigador, e o investigador falou para ele: olha, infelizmente esse corpo está enterrado numa propriedade privada, e eu duvido muito que o juiz vai dar uma permissão para a gente entrar nessa propriedade privada para a gente fazer escavação. Dito e feito. O juiz não deu a permissão. Lamentavelmente, o que acontece é que a gente ainda vive numa sociedade que não entende muito bem a hipnose, que acha que tudo em hipnose é memória falsa. Não é. Realmente, durante muitos anos foi utilizada a narco-hipnose, mais precisamente numa linha chamada soro da verdade, para obrigar que as pessoas falassem a verdade em tribunais, né, em processos de interrogatório, mas o que acontece é que isso parou de ser utilizado porque realmente a hipnose pode provocar memórias falsas, mas quando bem conduzida por um profissional realmente competente, não tem como isso acontecer, porque o profissional vai estar conduzindo de uma forma a não permitir que sejam geradas memórias falsas. E esse é o ponto em que, inclusive, lamentavelmente, muitas pessoas ainda não aceitam a hipnose. Agora, num processo que um ex-aluno meu, que eu tenho certeza absoluta que ele não gerou memória falsa, porque ele foi um excelente aluno, extremamente capacitado, doutor também, e ele sabe onde está o corpo enterrado. O que faz numa situação como essa, a senhora que é doutora criminalista, doutora em direito, especialista em direito criminal, como é que faz num caso desse, doutora? Ele sabe onde está o corpo? Ele sabe onde está porque foi descrito o local pela pessoa, que era uma propriedade privada, o corpo foi enterrado dentro de uma propriedade privada, essa propriedade privada foi descrita com riqueza de detalhes essa que foi transmitida também para o investigador e para o juiz ou juíza, agora não me recordo muito bem, acho que juíza, responsável pelo caso. Como é que faz num caso desse? Bom, aí o doutor mesmo acabou de responder. A juíza negou, não foi? Pois é. Então, por conta da falta de conhecimento.
nós sabemos que a hipnose causa um certo receio nas pessoas hoje em dia, não é? Eu, no lugar do seu aluno, tentaria novamente. Recorrer. Sim. Nesse caso, esse aluno ele não era nem uma pessoa que estava trabalhando com hipnose forense, simplesmente a pessoa que estava em transe deu com a língua nos dentes. A pessoa em transe, ela fica também, ao mesmo tempo que ela fica... A pessoa em transe, ela fica muito sugestionável. É por isso que num processo de transe, a pessoa esquece o próprio nome, cruza os dedos, acha que a mão está colada. Isso por quê? Porque ela está sugestionável. E ela ali foi sugestionada a falar a verdade do que tinha acontecido. E a pessoa falou a verdade. Eu recorreria nesse caso. No caso, é um médico e um investigador, né? O investigador teria que recorrer, ou talvez arrumar um parecer de uma advogada criminalista, o que acha? Um parecer assim, não. Se ele é médico. Sim. Teria que estar registrando um boletim de ocorrência, levando isso até o delegado para ser aberto um inquérito, para ver se ele sabe quem é a pessoa, para ver se consta como desaparecido lá no rol do nosso... Consta, e esse investigador era justamente a pessoa que estava procurando e que a linha de investigação dele estava levando a um crime passional provocado por um namorado, amante, alguma coisa assim. Mas a gente, através da hipnose, descobriu que não teve nada de passional aí, o que teve foi uma herança envolvida. Entendi. Ele tem que recorrer. Tem que insistir. Então, mas até que ponto também? Pode falar. Autoria, porque se você, como advogado, você leva esse conhecimento para o investigador e ele simplesmente, não faz nada e a juíza negou, recorre até o Ministério Público. O problema aí é o seguinte, a gente não está falando, no caso, de um especialista em crimes, a gente está falando de um médico. Até que ponto, de repente, é que um médico vai querer se envolver tanto assim em um crime? Diferente do que seria um investigador, um advogado criminalista. Então, e outra coisa, se existe uma morte que acontece muito próximo à data de uma partilha, né, de uma herança, como que pode um investigador considerar como primeira linha, primeira possibilidade, um crime passional? Então, existem muitas perguntas aí que ficam em aberto, né? Assim, a minha área não é não é a área de crimes, a sua área de crimes, a minha área de hipnose, então a gente trabalha num processo de auxiliar aí na investigação, né? A gente trabalha como investigadores, agora a gente entrega o prato feito aí para o juiz, para o advogado, mas a gente fica muitas vezes aí emperrado, né? Mas, enfim, contei um caso aqui é um misto de sucesso e insucesso, né? Sucesso porque conseguimos entender o que aconteceu e insucesso por conta de uma trava jurídica aí, mas a gente também pode contar aí diversos casos de sucesso, né, que foram realizados através da hipnose forense. Então, por exemplo, roubo de cargas. Eu vou citar dois exemplos aqui que são bem similares, são exemplos de contradição. Roubo de cargas e um assassinato. No roubo de cargas, o motorista, que era considerado vítima, ele entrou em contradição durante a hipnose. Ele sugeriu uma amnésia que não havia sido dada a ele. E falando, puxa, eu espero poder ter contribuído aí no processo e tudo mais. E aí o investigador falou, poxa, mas ninguém deu amnésia para ele, como é que ele está dizendo que ele estava apagado? Então a gente está falando aqui de uma concepção errada, né, comum de muitas pessoas, de achar que o transe a pessoa apaga, vai para outro mundo. Não, a pessoa não apaga, não, ela fica acordada todo o tempo, a não ser que se dê amnésia para ela, né? E outra contradição de um assassinato também, uma pessoa que tinha um transtorno ali de esquizofrenia, talvez esquizofrenia paranoide, não me recordo exatamente
qual foi o diagnóstico que foi dado na época, mas o nome dela era Maria e ela começou a gritar que quem havia matado havia sido a Mariá. Então, está falando possivelmente até de um transtorno de personalidade também, né? Enfim, então existem diversos casos aí que a hipnose forense também tem ajudado a solucionar, ou também, né, ajudado a solucionar, no caso, apenas no sentido de desvendar, mas não, infelizmente, prover a prisão dos verdadeiros culpados. Porque, vejamos, se isso tivesse ocorrido na época que o Dr. Rui Sampaio estava ainda atuando, com certeza ele teria levado esse caso adiante. Porque ele era perito criminal. Sim. Concursado e atuava no Instituto de Criminalística de Curitiba. E ele emitia laudos, não é? E com certeza a palavra dele teria peso. Depende também daquela pergunta, né? A quem interessa desvendar de fato um assassinato? Interessa de repente para as outras vítimas, né? Para os familiares, tudo, mas a quem interessa realmente, né? E outra coisa, o Rui Sampaio, ele ficava restrito à delegacia de Curitiba. Ele trabalhava na delegacia de Curitiba, delegacia da Polícia Civil de Curitiba. Agora, a gente está falando de um caso que não aconteceu no Paraná. Sim. Então, aí fica complicado, né? Quando a gente fala de polícia civil, a gente está falando de uma restrição de local ali, né? Uma restrição referente ao estado ali. Mas aí, quando a gente fala de mudança de estado, complica, né? Não era um caso que iria passar pela mão dele. Se fosse passar pela mão dele, certamente ele poderia ter ajudado. No estado de São Paulo, não existe nada que eu saiba relacionado ligado ao órgão da Polícia Civil em relação à hipnose. Algum perito que seja especialista em hipnose forense. É verdade, infelizmente, assim como também a comunicação entre as polícias civis de Curitiba, de São Paulo, do Rio de Janeiro, ela é uma comunicação mais restrita, né? Não dá para a Polícia Civil de Curitiba vir aqui e prender um cara e tudo mais, complicado. Cada estado com a sua polícia, com as suas autonomias. Exatamente. E a senhora, doutora Daniele Souza, não deseja aprender hipnose forense mais a fundo, aprender hipnose mais a fundo? Aproveito para lhe convidar aqui para fazer o próximo curso da Academia da Hipnose aqui em São Paulo, não só a ti, mas a todos aí que estão assistindo a gente. Eu pretendo sim, até li o seu livro, né? Eu baixei em PDF, é extremamente importante, porque até então nós somos limitados a determinadas crenças. A partir do momento que você passa a conhecer um assunto que é diferente e você vai a fundo, você lê, você tem uma visão diferente, você aprende, você descobre que o que você acreditava não é a realidade. Então, eu vou fazer sim. Eu até gostaria de te dar os parabéns, porque o seu livro assim, é fenomenal, explica muito bem, é didático, os seus vídeos também no YouTube, né, são assim, perfeitos. Muito obrigado, super lhe agradeço, doutora. Principalmente os para emagrecer, para dormir, a auto-hipnose. Que bom que gostou. Mas realmente é um conteúdo realmente muito diferenciado, né? Eu fiz muita formação diferente em hipnose e por isso hoje consigo realmente prover um conteúdo diferenciado aí de quem faz
meia dúzia de cursos e acha que sabe hipnose pra caramba. Não é assim. Tem que ler muito, tem que fazer muito treinamento, tem que estudar muito. Porque é uma área que não tem a devida regulamentação, os cursos são muito fracos e, assim, a realidade é que, assim, quem faz o meu curso não quer mais fazer curso nenhum porque entende que aprendeu tudo, né? Então a gente tem muito curso de 1, 2 dias, 3 dias aí de hipnose que não vai ensinar nada pro cara de hipnose, que vai aprender 3 dias de hipnose. 3 dias no meu curso ainda estou na introdução da teoria psicanalítica, quer dizer, é muito conteúdo, né, para ser transmitido em 3 dias, assim como se sugere por aí. Né, realmente o curso que eu ofereço, ele ensina a hipnose clássica, hipnose ericksoniana, hipnose verbal, hipnose não verbal, hipnose clínica, hipnose de entretenimento, enfim, é um curso extremamente completo aí que eu estou aproveitando até para fazer um pequeno jabá aqui na nossa live, né. Então, eu iniciei o estudo de hipnose no IBH, Instituto Brasileiro de Hipnose Aplicada. Foi 1 ano de curso, era um encontro por mês. Durante esses 12 meses, a gente ficava lá de um período integral, até as 6 horas, até as 5, 6 horas da tarde. Bom, tinha diversos professores e diversas formações, a maioria eram mestres e doutores, cada um tinha uma especialidade e todos ensinavam, se propuseram a ensinar a hipnose, mas nenhum deles atingiram o objetivo, que era de fato aprender, ensinar a hipnose e fazer que o aluno aprenda a hipnose de fato. Não, isso não ocorreu e eu não vi isso em nenhum dos meus colegas também de curso. A diferença aqui com o professor Eduardo Maia é que, de fato, ele se compromete com o aprendizado do aluno. Ele acompanha você, aponta os seus erros, e isso para cada aluno. Não é uma forma de encher a sala de aula e passar um conteúdo e não se comprometer com o aprendizado do aluno. E aqui, de fato, você aprende e se sente seguro. Para no término do curso, você se sente totalmente seguro para atender qualquer demanda de cliente. Eu recomendo o curso com toda certeza e você não irá se arrepender. Assim, para mim, isso aqui não é um gasto, isso aqui de fato é um investimento que você faz na sua pessoa, no seu conhecimento e abre as portas para uma nova profissão. Eu gostaria de frisar essa falta de conhecimento da população em geral, principalmente aí na área do direito, essa descrença em relação à eficácia da hipnose por conta da hipnose de entretenimento. Eu creio que eles confundem a hipnose de entretenimento com a hipnose forense, ou também com a hipnose que, vamos supor, a pessoa não sente dor, no caso dos dentistas, que daí já seria um outro ramo, né? Então, eu queria que você falasse um pouco disso, sobre a hipnose de entretenimento e a hipnose clínica, para as pessoas poderem fazer essa distinção. Perfeito. Maravilha, boa pergunta. E, na verdade, assim, esse desconhecimento ele é tão grande e as pessoas, na verdade, elas entram em transe sem perceber que elas estão em transe. E eu vou citar um exemplo que aconteceu recente comigo. Eu, na verdade, costumo citar esse exemplo. Que eu estava no metrô, em São Paulo, fazendo uma viagem muito longa de metrô, sentado lendo um livro. Passou da estação. E olha que o metrô de São Paulo é uma barulheira enorme, né? A gravação dizendo qual é a estação que está chegando, barulho de porta. Porque eu estava tão concentrado, tão focado naquilo, naquela leitura que estava realmente muito boa, que eu não estava mais com compreensão de nada que estava acontecendo ao redor. Além disso, é claro, ocorreu também uma distorção temporal que, quando percebi, já tinha passado da estação, né? Então, esse é um processo de transe. Processo de transe hipnótico que também acontece, que eu vou, inclusive, postar recentemente, eu vou postar em breve aqui no canal. Incorporação de demônio. É um processo de transe hipnótico. A pessoa, durante o transe, ela fica altamente suscetível. E ela recebe sugestões verbais e não verbais. As sugestões verbais são sugestões extremamente disfarçadas, que sugerem que está um demônio ali, enquanto não tem demônio nenhum. É só a pessoa.
Esse tipo de hipnose de palco é praticada em igrejas evangélicas, por pastores, né, líderes religiosos aí, que é claro que cujo objetivo aí é puramente financeiro, né? E, enfim, lamentavelmente, as pessoas entram em transe sem perceber. Então, cuidado. Agora, Lúcifer, de joelhos, Lúcifer, mãos para trás. Isso é o que acontece quando vocês não pagam. Eu sou o maior de todos os reis. Vocês precisam pagar o dízimo para mim. Vocês precisam pagar o dízimo para mim. A hipnose de entretenimento é aquela que é feita para entreter as pessoas, fazer aquelas brincadeiras do sujeito esquecer o próprio nome, falar que o nome dele é outro, o nome dele é João, fala que o nome dele é Chapolin, é José, qualquer outra coisa, né? Assim como se faz no palco de igreja evangélica, o sujeito que se chama João dizer que ele é um capeta, lá, que é um Lúcifer, um Satanás, alguma coisa assim, nada mais é do que hipnose de palco. Quando a gente fala de hipnose clínica, a gente fala de tratamento para fobias, para psicopatologias, para mudança de hábitos, enfim, tudo aquilo que envolve o psicológico. Eu cheguei a procurar outro hipnólogo, sendo da minha própria cidade, que eu sou de Brasília, só que eu não gostei nem um pouco, porque não cumpriu a proposta do que eu precisava. Foi um dinheiro investido que eu perdi. Eu quero te agradecer, Eduardo, por todo o tratamento que você fez comigo. Realmente eu estou muito, muito satisfeita com o tratamento. Quando a gente fala de hipnose forense, a gente fala da utilização da hipnose como um auxílio para a investigação de um crime, uma ferramenta que está na maleta ali do investigador, que vai puxar aquela ferramenta se souber usá-la. Quando a gente fala de hipnose, como foi falado em relação à anestesia. A anestesia hipnótica ela é aplicada não apenas por dentistas, mas também por qualquer pessoa que domine a ferramenta hipnose. Então, eu, por exemplo, no meu treinamento, eu ensino a praticar anestesia. Machuca o cara, belisca tal, o cara não está sentindo nada. Não está sentindo nada porque ele está num nível de transe que não permite que ele perceba nenhum tipo de dor. É utilizada para fazer anestesias, anestesias hipnóticas, né? Na verdade, assim, tirando a necessidade da anestesia química. Então, isso serve tanto para pequenas cirurgias, como extração de um lipoma, extração de um dente, como também para cirurgias mais complexas, como, por exemplo, cirurgia cardíaca, amputação, né? São cirurgias maiores. E isso, na verdade, começou a ser utilizado antes de James Young Simpson descobrir os efeitos do clorofórmio. Já se utilizava isso, tá? Então, esse é o processo da anestesia hipnótica. Curso fantástico. Nota 10 é pouco, é nota 1000, nota 2000, 10.000. Tive a oportunidade assim de conhecer o Eduardo, um ser humano fantástico, um profissional mais ainda. A Academia de Hipnose está realmente de parabéns aí com o nível de profissionalismo, o nível de atenção, né? O nível do aprendizado é nota 10, nota 10. E só tenho que agradecer, vai me ser muito útil. Eu tenho uns projetos de vida, né? Além de exercer o trabalho como advogado, que sou, agora tenho também essa oportunidade de ser útil à sociedade como um hipnoterapeuta, né? Então, assim, para minha vida vai ter uma mudança significativa. Eu tenho certeza, absoluta certeza disso. Gostaria de saber a sua opinião em relação
ao desvendamento dos crimes. Eu quero a opinião do doutor Eduardo. Sim. Você acha, doutor, que as polícias em si deveriam aderir essa ferramenta e o Estado fornecer esse treinamento para esses peritos? Você, como autoridade máxima no assunto no Brasil? É uma excelente pergunta. Com certeza, a resposta é sim. Assim como não só capacitar os investigadores, policiais, como também capacitar demais profissionais para prover atendimento clínico no SUS. Então, a gente tem hoje um processo no SUS de hipnose que é extremamente deficitário, né? Então, assim, a hipnose ela começou a ser oferecida gratuitamente através do SUS no governo Temer, tá? Agora, é um processo que praticamente não tem regulamentação nenhuma de nada. O camarada que vai atender com hipnose é o quê? Ele é doutor? Ele é médico? Ele é uma pessoa qualquer? Como é que está isso? Agora, o cara que é médico, que vai atender com hipnose, ele está capacitado? A gente tem uma legislação no Brasil que ainda não reconhece a hipnose com perfeição. Quando eu comecei no Brasil com hipnose, não existia nenhum curso sequer regulamentado pelo MEC de hipnose. Hoje existem alguns cursos fraquíssimos, regulamentados pelo MEC. Enfim, são regulamentados, não importa se são fracos, mas enfim, já é um primeiro passo aí que foi dado. Agora, quando a gente fala de hipnose clínica, a gente fala de a gente conseguir remover transtornos que às vezes acompanhou a pessoa durante uma vida inteira, de depressão, de ansiedade, de toque, de uma porção de psicopatologia. Em 1, 2 sessões de 3 horas, às vezes 5 horas no total, em caráter individual, livra a pessoa de tomar remédio que tomou durante uma vida inteira. Mas aí, mais uma vez, fica a pergunta, a quem interessa isso? A quem interessa que a pessoa se livre do transtorno? Porque o doente, ele dá dinheiro. Ele dá dinheiro para a farmácia, dá dinheiro para o fabricante do medicamento, ele dá dinheiro para o psicólogo, dá dinheiro para o psiquiatra, ele movimenta dinheiro. Então é muito lucrativo uma pessoa estar doente. A quem interessa? E aí eu refaço mais uma vez aí a pergunta que eu fiz mais para o início da live. A quem interessa desvendar crimes? Então, a gente sabe que é uma excelente ferramenta que realmente envolve processo científico, que já é aceito pelo MEC, que é aceito já pelo SUS, que é aceita pela modalidade forense, né? Mas a quem interessa? A quem interessa a verdade? Nos anos 50, Dave Elman falava que a hipnose deveria ser ensinada a médicos, a dentistas, a profissionais de saúde, porque realmente era uma excelente ferramenta e ele previa que isso ia acontecer em poucos anos. O que ele não previu foi a quem interessaria que isso acontecesse em poucos anos. A gente está falando do pai da hipnose médica, Dave Elman. A quem interessa? E aí eu já vim e senti uma melhora já muito grande na primeira sessão. Você volta a ter uma vida normal. Uma anestesia hipnótica que a gente faz para a pessoa fazer uma cirurgia cardíaca, vamos dizer, ela acaba a cirurgia, tchau e benção, vai para casa, não tem que pagar a diária do hospital, não tem que pagar UTI, não tem que pagar um médico anestesista, não tem que pagar anestesia, então, enfim, movimenta menos dinheiro. A gente vive, lamentavelmente, num mundo capitalista que quer saber de dinheiro, dinheiro, dinheiro. Então, é essa pergunta, né? A quem interessa que os crimes sejam desvendados, a quem interessa a saúde da população. Esse é o ponto. Eu, como futura delegada, farei o seu curso, porque eu passei a amar a hipnose. Quando você passa a conhecer, mesmo que seja apenas na parte teórica, e você entende, é fenomenal. Fenomenal mesmo. Desde a hipnose forense até a parte clínica. Doutor aí está de parabéns. Muito obrigado, minha querida. Muito obrigado.
Alguma outra pergunta, doutora? Não, era só essas mesmo. Todas as que eu marquei aqui, o doutor sanou as minhas dúvidas e perguntas. Beleza. Super lhe agradeço a participação aí, o gentil convite para a gravação desse vídeo. E como você sabe, estou à disposição aí, qualquer coisa que precisar, é só chamar. Tem interesse em se tornar um perito criminal? Não tenho não. É muita treta para pouco dinheiro, tô fora. Prefiro ensinar os meus alunos a fazerem isso, deixo isso na mão deles. Tá certo. É isso aí. Olha, doutor Eduardo, muitíssimo obrigada por ter aceito o meu convite. Sou sua fã, já assisti todos os seus vídeos, recomendo para todo mundo os vídeos de auto-hipnose, para quem tem insônia, auto-hipnose para dormir, né? E muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Então, como eu costumo finalizar os meus vídeos, um grande abraço e até o próximo vídeo. Grande abraço.